toda aquela nação. Não perdoar homem velho, nem velha, nem criança, nem mulher grávida, ninguém. Era para matar até os animais, não deixar ninguém vivo. Aleluia, porque era um povo que não obedecia à palavra de Deus. Só que quando o Saul chegou até aquele lugar, meus irmãos, ele fez algo errado na presença de Deus. Ele, meus irmãos, ele chegou ali, pegou o rei Agag, trouxe com ele, trouxe o melhor das ovelhas, das vacas, e quem sabe com as riquezas, e trouxe junto, achando que ia ficar por isto mesmo. Ele já cresceu o olho, não obedeceu à palavra do Senhor. Meus irmãos, quando nós não obedecemos à palavra de Deus, nós pagamos um preço muito alto e doloroso na nossa vida. Aleluia! Meus irmãos, quando ele voltou de volta, então agora o profeta Samuel, ele chega até ele, e ele já chega se apresentando. Olha, o próprio profeta já viu alguma coisa errada, porque ele já viu ali os mugidos de ovelha, viu ali os animais. O que aqui é esse mugido de vaca? Ele disse, não, o seu povo lá que trouxe, ele já queria passar adiante uma desculpa. E é o que acontece, meus irmãos, muitas das vezes na nossa vida. Às vezes alguma coisa nós colocamos, meus irmãos, desculpa na presença do Senhor. Só que com Deus, irmão, Ele não volta atrás. A hora de que Ele nos dá para nós fazer a sua obra, aleluia, nós temos que fazer, porque ai de nós se não fazer. As consequências nós vamos colher certamente. Isso ninguém escapa. Aleluia, Deus ele já botou no seu coração, já está rejeitado na minha presença, porque negligenciou a minha ordem. Aleluia, aleluia. Meus irmãos queridos, quando a pessoa não obedece à palavra de Deus, ela paga um preço caro. Aleluia, ele era um homem, meus irmãos, muito arrogante, era um homem de guerra, de briga, mas não obedecia à palavra de Deus. A partir daquele momento ali, Deus já rejeitou o reinado dele. E Deus já estava trabalhando para colocar alguém no lugar dele para fazer a obra do Senhor. Aleluia! E eu glorifico a Deus, irmão, porque o que Deus já tem preparado. Aleluia! E para esta igreja, Deus vai dar o crescimento, algumas coisas Deus vai fazer aqui nesse lugar. Aleluia! Não se preocupe. Depois eu vou dar também mais na frente um testemunho de algo que aconteceu. Eu tenho o privilégio, irmão, porque Jesus eu já vi ele 8 vezes. E 3 pessoas aonde eu preguei disse, pastor, eu vi quando Jesus chegou até o Senhor e levantou as mãos. Muitas pessoas falam que Jesus tem as mãos furadas aqui, mas não, as mãos de Jesus é furada bem no meio, fica a marca certinho do cravo. Jesus é poderoso e é grande. Aleluia! Saul, meus irmãos, Deus rejeitou o reinado dele. Aleluia! Mas o próprio profeta Samuel, ele lutou de todas as armas, evangelista Moab, para que ele permanecesse. O coração dele era bom. Ele disse, eu quero, Senhor, tenha piedade, deixa ele. Mas irmãos, quando Deus rejeita, não adianta se espernear, está rejeitado para sempre. Aleluia! Nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida para que nós não seja rejeitado pelo Senhor. Aleluia! Agora, meus irmãos, quero entrar no meu testemunho. Os irmãos sabem que eu e a Ruth, ela tem uma filha que mora ali em Estância Velha. Houve um problema muito sério. O esposo dela foi embora, abandonou, e ali ela passou um período ali de 4 meses sem nós saber de nada. Passando miséria, sem água, sem luz, sem alimentação, um mato bem alto no pátio dela, uma situação crítica. E descobriram, tinha uns vizinhos dela que era brigadiano e sustentava ela todo dia com um prato de alimento para ela. E chegou ao conhecimento dos familiares da Ruth, que ligaram para nós e nos cobraram e colocaram na justiça, e nós fomos chamados 3 vezes. E ali nós gastamos dinheiro que você nem imagina, meus irmãos. Dá para comprar um carro zero. E nós glorificamos a Deus, porque até hoje ainda a Ruth manda todos os meses, no dia 6, ela manda um salário mínimo para uma pessoa cuidar, porque era para ela cuidar. Mas como é que eu vou ficar sozinho, ir para lá e para cá, não dá certo. E eu fui obrigado a todos os meses a mandar R$700 para pagar alimentação para ela, pagar a conta de água e luz. Mas na verdade, meus irmãos, a coisa complicou. Você olhando para nós temos sempre alegre, quem olha não sabe, porque não conhece. O pastor Gilberto sabe, o nosso evangelista Arde, alguns não sabem, a mãe Heloísa, né?
presbítero irmão Cleidemar sabe da nossa situação, alguns irmãos sabem, irmão Francisco, irmã Ana sabe que nós falamos, mas para muitos nós não falamos nada e nós somos apedrejados por causa disso, pela família da Ruth. Mas eu glorifico a Deus, irmãos. Eu tive que arrumar um serviço, um biscate de segurança, 3 postos de gasolina ali em Cidreira. Eu já fui da brigada militar, então eu consegui fácil de ganhar R$200 uma vez por semana, só para tirar folga. De 2 brigadianos que cuidam de 3 postos, andando com a viatura para um lado e para outro, mas é um carro camuflado. Então, meus irmãos, eu ao chegar em casa, e esse dia que eu fui lá trabalhar era um domingo, não sei bem, segunda, quarta ou sexta, mas nesse domingo era dia dos pais, e eu fui até Cidreira trabalhar e cheguei mais cedo. Peguei no domingo às 6 horas e quando eu cheguei em casa era 3h20, fui passar café e fui dormir. E ao dormir, meus irmãos, já era umas 3:45, eu vi que estava pegando fogo na nossa cama, eu dei um pulo e dei de cara com um mendigo dentro do nosso quarto, estava com um cobertor por cima de uma touca, uma máscara de óculos e com uma sacola verde, mais uma garrafa pendurada. Eu me assustei, mas como é que vai entrar se o portão é eletrônico, se a porta é chaveada e mais a porta do quarto, eu sempre chavei, e a Ruth não precisa chavear, mas é um costume, todos nós se preocupamos, e eu chavei ele e falou para mim, eu me assustei, como é que o senhor entrou aqui? Só que eu não conseguia argumentar, eu quero comer, eu quero vestir, quero calçar. Daí eu fui lá para a cozinha com ele, sentei na mesa, tinha massa com galinha, que a Ruth tinha feito no domingo, e eu dei para ele, dei café. E enquanto ele estava comendo ali, eu fui lá no quarto, peguei sapato novo, peguei roupa, tudo direitinho, para dar para aquele homem dele, e ele falava, olhando nos meus olhos, ele me acompanhava, eu queria perguntar o nome dele, não conseguia, porque eu disse, mas que coisa séria, meu Deus. Ele falou toda a minha vida, todas as minhas lutas, dificuldades, enfermidades, tudo que eu passei. Ele disse, olha, vou te contar algo, mas a voz dele era bem suave, bem mansa. Ele disse, eu tive, nesse domingo, em 16 lugares, igrejas, onde louvam o meu nome, mas eu não estava lá. E em 14 igrejas eu tive em espírito, e em 2 eu tive fisicamente. Uma era a Assembleia de Deus, ele entrou lá e olhou na cara de todo mundo, um por um. Tinha mais de 900 pessoas, porque era culto de Santa Ceia. E teve também no templo pentecostal, que era aqui, ele disse que chegou aqui, ficou esperando, daí um casal de jovem, muito atencioso, muito querido, ele falou as palavras dele, ele disse, olha, aquele casal me convidou para entrar, mas ele disse que ia esperar o amigo era o pastor Gilberto, quero falar com ele. Ele disse que não demorou muito, chegou um carro verde, desceu 3 jovens, 2 meninos e uma mocinha, e o pastor e as crianças entraram, e o pastor saiu por trás dos carros, entrou numa salinha, mas ele é um homem que está sobrecarregado, ele é um escolhido meu, ele precisa de ajuda espiritual, de muita oração, de intercessão, ajuda ele porque ele está no limite dele, ele está se esforçando muito demais na obra, e ele disse, irmão, ele falou toda a minha situação, sabe por que tu está lutando, por que tu teve enfermidade, por que tu teve câncer, por que teve problema de coração, mas eu te curei agora, é por causa da tua rebeldia, porque eu já falei contigo já 3 vezes, mas tu endureceu o coração para mim, que não me falava. De uma forma eu queria perguntar o nome dele, não conseguia, e os olhos dele me acompanhavam, eu queria fugir, ele me atentando dentro dos meus olhos. Eu disse, mas tem coisa errada aí, meu Deus, eu queria perguntar, mas durante tudo bem, como é que tu entrou dentro da minha casa? Eu não conseguia, porque eu fiquei paralisado, só ouvia. Ele colocou a mão na minha cabeça, orou por mim, me abençoou. Estava com aquela sacola com as roupas, dentro da sacola dele, a sacola cresceu, coube todas aquelas coisas ali. Ele disse, olha, tu tem desobedecido, porque eu já falei várias vezes, tu está botando a tua mão aonde está a minha espada, e aonde está a espada do Senhor, muitas das vezes, irmão, nós vamos lá se meter no lugar que Deus está tratando com a pessoa. Eu disse, tá bom, Senhor, eu vou obedecer daqui para frente. Se obedeça para que não aconteça coisa mais pior. E lá onde tu está, no templo, eu só falava no templo, mas a voz era uma voz especial, que entrava no coração. Vou levantar aquela igreja, vou tirar algumas coisas que estão erradas, vou passar a minha espada e vou recolher dali 3 pessoas, 2, porque não estão obedecendo a mim, estão procurando, ele falou. Ajuda nos médicos,
não buscam a minha oração, e a sua casa está chafurdada. Mas eu enxergava as pessoas, e muitos lá, meu servo, ele já falava servo. Eu fiquei maravilhado com aquilo, irmãos. Ele disse lá, tem algumas pessoas salvas e as outras estão num processo ainda, mas eu vou limpar. E vai crescer aquele trabalho para a glória do meu nome. E enquanto, irmão, eu me levantava para botar o prato na pia, só deu um estouro, subiu tudo, ficou um cheiro de perfume. E eu glorifico a Deus, irmão, porque Deus é bom. Ele está nessa igreja, Ele está com o pastor Gilberto. Claro que nós temos que orar por ele, ajudar, mas tem o homem de Deus aí, que é o evangelista Moab, o Júlio, o Francisco, tem os irmãos aí, os presbíteros para ajudar. E temos que ombrear a causa do Senhor. Agora, voltando novamente para a palavra do Senhor, aqui o Saul, irmão, ele desobedeceu a Deus, ele destruiu a vida dele, porque mais para frente, ele foi em decadência, ele já ficou atormentado, alguns espíritos maus chegavam até a vida dele, e ali Deus usava o Davi para tocar louvores ali, para aliviar aquela opressão que estava sobre a vida dele. Aleluia. Irmãos, aleluia, foi uma vida de derrota. Chegou um dia que eles estavam numa guerra contra os filisteus, mataram já de cara o filho dele, que era o Jonatas, que era muito amigo do Davi, e foram matando os soldados dele. E quando viu que ele seria morto, ele falou para o pajé de arma deles: olha, arranca a tua espada e me atravessa, me mata, porque eu não vou cair na mão desses homens. Meus irmãos, ele é um covarde. Quando a pessoa é covarde na presença de Deus, ela sofre as consequências. E hoje estamos aqui em culto da família. Nós temos que ser obedientes a Deus, principalmente a palavra do Senhor. Deus ama cada um de nós, meus irmãos. E nós temos que orar e ajudar em oração os irmãos. Nós não podemos ficar criticando e falando mal, porque no momento que eu falar mal de um irmão, eu estou falando da menina dos olhos de Deus. E aí a coisa é mais complicada, porque aí o Senhor vai tratar com as nossas vidas. Deus, Ele tem coisas grandes neste ministério. Aleluia. Deus tem coisas grandes na minha vida e na tua vida. E Ele está contando contigo nesta obra. Aleluia. Deus muitas das vezes não manda luta, manda dificuldade, parece que tudo vai terminar, mas pelo contrário, vai haver um renascimento. E Deus neste lugar, nessa igreja, Ele vai fazer crescer. E aí esse homem, ele falou para mim assim: olha, essa igreja já era para estar super lotada, mas eu trabalho da minha maneira, da minha forma, não é a quantidade que eu olho. Eu olho a qualidade, e a qualidade vai gerando quantidade. Então tudo é um trabalhar com o Senhor. Eu fiquei muito alegre e feliz. Aleluia. Claro que eu estou orando pelo pastor Gilberto, quero muita estima para o pastor Gilberto. Ele é um homem esforçado, a gente sabe o que ele faz, irmão. Ele precisa da nossa ajuda. Realmente nós precisamos ajudar e ombrear. E eu quero dizer para os irmãos que financeiramente eu estou em decadência, porque eu estava dando dízimo e a partir do mês de abril para frente eu não dei mais. Se vocês notaram. Por quê? Porque se eu tirasse para dar o dízimo para a igreja, isso aí me atormentava muito, eu me preocupava muito, porque tem que abençoar a obra de Deus. Mas não tem condição, irmão, eu tive que trabalhar para ajudar a filha da Ruth. Mas agora, para a glória de Deus, agora a partir de setembro vai ser feita uma audiência lá. Eles vão decidir a situação da filha da Ruth. E aí esse peso vai sair de nós. Ou eles decidem na justiça, ou ela vai ser internada num manicômio. E aí nós ficamos livres desse problema. Porque quando um homem casa com uma mulher, se o homem tem filho, e se a mulher tem filho, é a mesma coisa, é uma família só. Aí nós temos que abraçar essa causa. Nós somos família, irmãos. Aleluia. Agora esse homem aqui, o Saul, a família dele toda foi destruída, porque o cabeça da família, da casa, desobedeceu a palavra de Deus e pagou um preço muito caro e muito alto. Aleluia. Meu Deus, teve que levantar o próprio profeta Samuel para escolher novamente alguém para ficar no lugar dele, porque Deus rejeitou ele totalmente, porque ele não estava obedecendo a palavra de Deus. E nós, irmãos, nós temos que ter cuidado, temos que obedecer a palavra do Senhor. Aleluia. Lá em 2 Crônica, lá o rei Asa era um homem de Deus. Lá em 2 Crônica 16, capítulo 12, não precisa ler. E caiu Asa doente dos seus pés no ano 39º do seu reinado,
grande por extremo era a sua enfermidade, contudo na sua enfermidade não buscou o Senhor, Deus mas antes aos maravilhoso. médicos. Aleluia, Jesus. Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Por quê? Deus permitiu chegar a uma enfermidade, um câncer nas pernas dele, irmão, para provar o servo dele. Era um servo de Deus. O rei Asa era um servo de Deus, era o pai do rei Josafá, que depois tomou ali o reinado mais para frente, assumindo o lugar de seu pai. Deus, irmão, colocou aquele câncer nas pernas dele. O que é que ele fazia? O medo. Todos nós temos medo da morte, mesmo nós sendo crentes, sabendo que se nós morrermos, se for fiel a Deus, nós vamos para um lugar de descanso. Aleluia. Mas toda pessoa ela tem um medo e tem um temor da morte. Isso é normal. Então aquele homem ali, aquela doença foi se agravando na vida dele, ficou numa cama. Ele mandava o servo dele: olha, vai atrás de médico, traga médico para me ajudar. Iam, buscavam, mas nada resolvia. E foi a situação tão grave, irmão, que chegou um ponto que a doença se agravou de uma forma que ele foi para a sepultura. Por quê? E aí o Senhor usou o profeta e disse, Deus falou através da boca do profeta, ele, em vez de me buscar, preferiu buscar os médicos. Aleluia. E assim é, meus irmãos, na nossa vida, muitas das vezes. Eu sei quando eu estava bem enfermo do meu coração, doente, os irmãos bem sabem que eu emagreci muito. Agora eu glorifico a Deus, já estou com 77 quilos de peso, mas fui em 6 meses, em 2020, até 43 quilos. O pastor Gilberto se lembra, alguns irmãos se lembram, eu era o risco e o fedor, meus irmãos, por perdão da palavra. Aleluia. Eu passei pelo vale da sombra da morte, tomando 4 medicação, e tudo de bens que eu tinha, eu me desfiz, irmão. Gastei para poder viver, porque havia um temor no médico: olha, não tem mais o que fazer, rapaz, somente uma cirurgia. Eu não sei como é que tu está ainda vivo de pé. Oh, mas, irmão, glória. quando Deus tem uma obra na nossa vida, Ele nos faz passar pelo vale da sombra da morte, mas Oh, Ele nos glória a guarda, Ele nos Deus. protege a nossa vida. É Eu Deus. glorifico a Deus, porque hoje eu posso dizer, não tenho mais nada no meu coração, nem remédio não tomo mais. 4 tipos de remédio que eu tomava. Aleluia. Eu parei de tomar, não foi mais preciso tomar. Por quê? Deus, Ele é bom. E eu corria nos médicos, exame de remédio, exame, não dormia. A Ruth se lembra bem, ela teve que trabalhar para me ajudar. E o pastor Gilberto muitas vezes foi lá em casa, levava gasolina e comida, me ajudava. Fui o único que me ajudava. Aleluia. Ninguém me procurava, nem meus familiares. E eu sempre estendia a mão, irmão, porque nós era família. Na hora que eles estavam mal, eles iam atrás de mim pedir ajuda e socorro. O único que estendeu a mão foi o pastor Gilberto. Eu sou grato a Deus pela vida dele. Fui o único que ia lá sempre Aleluia. me ajudar, interceder. Mas ninguém mais ia. Eu estava perecendo. Mas Deus, Ele deu livramento. Mas só que um dia, meus irmãos, depois já de mais de 5 anos, eu conheci o pastor Ezequiel Silva, lá de São Paulo, lá da Assembleia de Deus da Penha. Ele orou por mim por telefone, por videoconferência. Coloca a mão no teu coração. Aleluia. Eu coloquei, desenganado, tinha que fazer transplante de coração. Porque quando nós compramos a nossa casa ali em Nova Tramandaí, eu fui fazer uma área. E ao colocar uns pau dentro do concreto, fui levantar, eu era bem pesadinho, tinha 88, meu peso era 92 e 88, não saía disso. Eu fui levantar aquele pau, para mim não era nada. Me deu um treco, estourou meu coração, a minha pressão se foi, sumiu, eu estava morrendo. E a Ruth repreendeu a morte, e dali foi para o hospital. O pastor Gilberto me lembra que ele foi lá orar, ele e o pastor Diego. E dali, irmão, começou o meu martírio, de muita luta, de muita dificuldade, de muitas pessoas não ficaram sabendo, porque eu não gosto muito de comentar, eu gosto de ficar calado, buscando a Deus e pedindo ajuda para quem é espiritual, porque às vezes não adianta pedir para outros que não. Glória a Deus. Mas o importante, irmão, que quando esse pastor disse, coloca a mão no teu coração, eu profetizo, coração novo, pode fazer exame. Eu fui fazer novamente exame, passei pelo médico. Quando eu fiz novamente um eletrocardiograma, a mulher que faz, que é a doutora, disse: olha, não tem mais nada no teu coração agora. Oh, glória! É um especialista, o doutor Nestor. Ele trabalha no JJ, com cardiologia, no Incor, em Porto Alegre. Eu disse: olha, não sei o que está acontecendo. Uma coisa impossível. Tu sou a morte, porque aleluia! Para fazer a cirurgia tu não pode, porque tu é alérgico à anestesia ainda por cima. Meu Senhor. Só que há muitos anos atrás, irmão, eu falei para Deus assim, eu orava assim: Senhor, eu nunca quero passar por cirurgia na minha vida. Aleluia! Mas eu não quero. Eu sempre dizia, mesmo com saúde. E de fato não foi preciso, porque Deus teria que ser todo aberto. Grande Deus, aleluia! Porque
porque deu um bloqueio esquerdo, deu almerismo de 7 centímetros, falsificou o anel da válvula e a arteriosclerose, tudo instantaneamente, do nada. Eu nunca tinha nada de doença, de enfermidade, mas Deus tudo permitiu para provar minha fé. E foi Glória a Deus, aleluia. Foi o momento que eu mais orei em toda a minha vida. Aleluia, noite de Jesus. oração, não podia dormir de medo, porque a gente fica temeroso. Vou deitar, não vou acordar. Era um pavor, uma coisa muito terrível, irmão. Você nem imagina quando a gente é provada pelo Senhor. Mas quando Aleluia. Deus tem uma obra na tua vida, você vai passar sim pelo vale da sombra da morte, mas É você vai Deus escapar. amado, aleluia. Pode vir luta que vier na tua vida, não fica preocupado. Glória a Deus. O Senhor Jesus, descansa o teu coração e a vitória vai chegar na tua vida. Glória a Deus. A pior coisa é nós, irmão, ser rejeitado, pastor Gilberto, ser excluído da presença de Jesus. Naquele dia ele diz: olha, Valdomiro, eu não te conheço, apartai de mim. Uma coisa terrível que não dá nem para você imaginar. Glória a Deus, Mas para nós aleluia. escapar disso tudo, temos que obedecer à palavra do Senhor. No momento que nós obedecer à palavra de Deus, irmãos, nós vamos ter vitória na nossa vida. Aleluia! Pode vir problema, pode vir luta, dificuldade, todos os problemas que você imagina Deus, chegar na tua glorioso vida. é teu nome, Mas se você Jesus. obedecer à palavra de Deus, a luta não vai permanecer por muito tempo na tua vida. Ela tem um Deus. momento só que o Senhor vai dizer: fica por esse período e sai. E aí o Senhor nos abençoa a nossa vida. Aleluia. Eu glorifico a Deus, amor, que hoje não tenho mais nada, estou curado. Eu Oh, glorifico a Deus. glória. Aleluia! Mas aqui, como eu disse, Aleluia. olha, lá no templo, tem pessoas lá, mas eu já imaginei quem era. Não vou falar nomes, mas eu enxergava, quando ele falava, eu ia enxergando. Olha, tem pessoa lá que não está anos na medicina, mas não ora, não busca, mas se preocupa, tem medo da doença e começa a correr no médico. E cada vez que tu vai no médico, aparece mais doença, que eles vão cavucando. E quem está ganhando é o médico, ele ganha do SUS. Cada consulta, irmãos, o médico ganha um bom dinheiro, o hospital também ganha. Mas as pessoas, elas deixam de confiar no Senhor e confiar na palavra do Senhor. Oh, O rei Deus Asa, glorioso, ele não acreditou aleluia. no Senhor, se preocupou com os médicos, achava que ia ter solução para a vida dele, mas não adiantou nada. É verdade, Chegou Senhor, até ele. aleluia. Aleluia. Porque, irmão, ele não buscou o Senhor. Quando vem a luta na nossa vida, nós temos que buscar a presença de Deus. A luta vem, mas ela vai passar na nossa vida. Oh, glória. Aleluia! Se você está passando, eu sei que tem muitos irmãos aí que estão passando por dificuldade, por luta, por problema na sua vida, na sua família, mas descansa o teu coração. Glória a Senhor, que a Deus. vitória vai chegar na tua vida. Aleluia! O Saul foi rejeitado e Deus tirou ele fora e levantou outro homem que foi Davi. Os irmãos bem sabem a história. Aleluia. É um homem segundo o coração de Deus. Ele teve altos e baixos, pecou, errou, fez coisa errada, mas se arrependeu. É Quando Deus. nós, irmãos, fizemos alguma coisa errada na presença de Deus, nós temos joelhos, temos um quarto na nossa casa, podemos entrar ali e Oh, glória. não custa nada, né, evangelista Noar? Orar a Deus e buscar alguma ajuda do Senhor. Glória a Irmão, se você Deus. está passando por luta, por dificuldade, tranquiliza o teu coração, mas confia sempre na palavra do Senhor, porque Oh, glória. confiar no homem, podemos confiar no Senhor somente na sua palavra. É Porque Deus. se nós confiar no homem, nós vamos ter decepção na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Se nós confiar nos políticos, nós vamos ter decepção, porque eles vão prometer algo e não vão fazer na nossa vida, e nós vamos ficar revoltados Deus, com a situação. amado. Aleluia. Nós vamos ter a presença dele e muitas das vezes não conseguimos falar. Eles prometem, vão fazer isso, aquilo, outro, e não faz, e nós ficamos decepcionados. Mas quando você busca no Senhor, pede para Ele, aleluia, Aleluia. Ele na hora dele chega na tua vida com a vitória. Oh, glória, Eu glorifico aleluia. a Deus, irmãos. Puxa vida, cada vez que estou na minha casa lá, eu estou me lembrando, puxa vida, como Deus foi bom, porque Ele já me livrou de tantas coisas. Ele fechou a cova para mim várias vezes na minha vida. Se eu fosse Glória a contar e escrever algum livro, seria um livro, uma capa bem grossa de tudo que o Senhor já tem feito na minha vida. Aleluia. Aleluia! Eu agradeço a este Deus tão amado e tão querido e tão bondoso por tudo que Ele fez e tem feito na minha vida. Uma das coisas que o inimigo ele tem lutado nos dias atuais é nas famílias, meus irmãos. Temos que orar pela família, porque o inimigo ele veio para roubar, matar, destruir.
Se nós olhar lá no princípio, quando Deus criou o céu e a terra, formou ali o homem e a mulher, irmã Luísa, o que é que o inimigo fez? Ele já veio ali para onde? Na parte mais fraca. Ele foi na mulher, que a mulher é mais fácil de ser convencida. Nada aconteceria com Adão se ele não comesse aquela fruta. E a culpa maior que eu acho é que estava sobre Adão, porque Deus deu uma ordem para Adão, não deu para Eva. Só que Adão não soube instruir a mulher, e a Eva não tem tanta culpa. Não tem culpa. A culpa sempre, irmão, é do Adão, porque Deus falou com ele, mas ele não deu instrução para a mulher dele. Olha, a minha esposa, Aleluia! comer tudo que é árvore, tudo que é fruta, tudo que é planta que Deus mandou, mas não toca naquela árvore lá que o Senhor mandou, né, irmão? Aleluia, porque, irmão, se nós desobedecer, nós vamos arcar. E olha o que aconteceu. O próprio inimigo chegou ali, ó, é mais fácil de convencer a Eva. Se ele chegasse com Adão ia dar uma palavra para ele. Não vou fazer isso porque Deus me deu uma ordem. Mas a mulher foi mais fácil, não teve culpa, é mais fácil de enganar. Estava ali, ele enganou ela comeu, levou para ele também comeu. E aí aconteceu o quê? A desgraça. Aí todos os homens e mulheres na face da terra, até o final, vão passar sempre pelo período da morte. Porque aleluia, os pais lá pecaram gravemente. Aleluia! Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, meus irmãos, nós pagamos um preço. Não custa nada nós obedecer a palavra de Deus, porque Deus se agrada disso. É que adianta, irmãos, nós estar aqui na terra sofrendo, passando muita dificuldade, desobedecer a Deus e parar lá no inferno, separado do Senhor, depois ser lançado lá no lago de fogo para sempre. Não custa nada nós obedecer a Deus, ser obediente a Deus, aleluia, servir a Deus com alegria, amar, perdoar, não guardar rancor no nosso coração, porque muitas das vezes a pessoa fica rancorosa. Não gosto do Júlio, deixa eu pregar, não vou ir hoje, não podemos ser assim, porque vai ter consequência quando nós guardamos um rancor no nosso coração, vai aparecer enfermidade no nosso corpo. E uma das doenças, meus irmãos, que está atacando hoje em dia nos ossos, isso aí é por falta de perdão, é o rancor que traz enfermidade para os nossos ossos, quando nós guardamos mágoa no nosso coração. Ainda hoje está falando com a Ruth, nós temos que perdoar, tanto a família dela como a minha também. A minha não me preocupa, meus irmãos, mas a da Ruth está dando um problema muito sério. Mas vamos perdoar, porque eles são fracos. Aleluia. Só tem uma irmã da Ruth que é uma pessoa muito boa, é bem crente, os outros são crentes, mas são problemáticos. São pessoas de acusar, de apontar o dedo, mas não ajudam e não movem uma palha. Mas nós temos que orar, perdoar eles, porque eles são fracos, precisam de ajuda. Assim mesmo é no meio da igreja, nós temos que amar os irmãos, temos que perdoar os irmãos, suportar e ajudar. Não criticar, não falar mal, não olhar atravessado, mas amar com amor, olhar nos olhos da pessoa. Nós temos que amar, meus irmãos, temos que adorar, fazer como o Senhor Jesus nos ensinou a amar os nossos irmãos. Aleluia! Amar inimigo, aqueles que nos lançam palavra contra a nossa vida. E que Deus nessa noite venha abençoar a tua vida e que você possa mudar a tua concepção. Glória a Jesus. Aleluia! Eu não tenho nada contra ninguém nessa igreja. Pelo contrário, eu amo a todos os irmãos. Aleluia! Muitos altos e baixos aconteceu na minha vida. Muitas vezes vinha, saía, mas você não imagina o problema que eu estava passando. Não é fácil de suportar. Muitas das vezes eu falava para Ruth, dá vontade de abandonar tudo, correr, sumir pelo mundo afora. Mas, ao dobrar o joelho e falar com Deus, Ele me consolava, Ele disse, olha, seja forte, não seja medroso. Como o pastor Gilberto falou a respeito do Gideão, estava numa situação crítica e caótica, ali, malhando trigo ali no lagar, por causa dos midianitas. Aleluia! Mas ele estava ali, e quando o anjo apareceu para ele já entrou com uma desculpa. O Senhor é contigo, varão valoroso, mas se o Senhor é conosco, o que é feito daquilo que nossos pais contaram, as bênçãos, das maravilhas que o Senhor fez, aleluia, quando tirou o povo do Egito? Vai nesta tua força, porque tu livrarás Israel. Glória a Deus! O anjo do Senhor ali deu uma ordem. Vai nesta tua força e não desanima. Aleluia! Muitas das vezes, irmão, nós achamos que não podemos, que somos pequenos, que não temos condições, mas quem nos dá as condições é o Senhor Jesus. Amém, aleluia. Busque a Deus, clame ao Senhor, porque nós estamos vivendo momentos difíceis na face da terra. Você que tem família nessa noite, que está aqui com a tua esposa,
com teus filhos, com teus familiares, mesmo você sozinho, você tem família também, busque a Deus pela tua família. Meus irmãos, nós temos que orar, temos que buscar a Deus. Luta, problema, todas as famílias vão enfrentar. Aleluia! Mas nós temos que orar, interceder, colocar o joelho no chão e pedir para Deus que venha guardar a nossa família. Aleluia! Porque o inimigo, ele não está feliz, ainda mais com aqueles que servem a Deus. Aleluia! Mas se você servir a Deus com o teu coração, com a tua alma, com a tua vida, você vai ser abençoado. Amém. Aleluia! Não é eu que vou abençoar os irmãos, é o pastor, é o evangelista, meus presbíteros, não é as irmãs, mas é Jesus que vai abençoar. Amém. Aleluia. Aleluia! O Saul foi rejeitado, foi lançado lá no abismo, porque desobedeceu a palavra de Deus. Amém. Aleluia! Quantos desobedeceram a palavra de Deus e foram tirados da presença de Deus? Mas nós hoje estamos aqui, irmãos, para adorar o Senhor. Aleluia! Você está num lugar maravilhoso, o melhor lugar que se possa dizer. Enquanto os muitos estão ali sofrendo no leito de um hospital, em uma prisão, ali na prostituição, nas drogas, uma vida miserável, andando pelas ruas sem família, destruído. Nós estamos aqui adorando a Deus. Aleluia! Temos uma família, temos uma casa para morar. Temos que ser agradecidos a Deus. Aleluia! Que Deus abençoe os irmãos nesta noite, em nome de Jesus. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vamos ser fiel ao Senhor, porque vai valer a pena. A vitória vai chegar na tua vida e você vai cantar o hino da vitória.